Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula aí, que fala um pouquinho sobre escalas, tá? Nossa aula de expressão gráfica falando sobre escala. Bom, o que é escala? Escala é a proporção existente entre uma medida real, tá? Medida real e a medida de sua representação no desenho. A necessidade da escala, necessitamos da utilização das escalas para a representação de medidas reais em tamanhos de desenhos maiores ou menores que os tamanhos reais. Tá? Por exemplo, matematicamente a gente expressa a escala como a medida do desenho dividido pela medida real. Tá? Bom, então, de acordo com a NBR, que é a norma técnica brasileira, 8196, o emprego de escala em desenhos técnicos e procedimentos. Escala, relação da dimensão linear de um elemento e um objeto, né, apresentado no desenho original para a dimensão real do mesmo e ou próprio objeto. Então vamos lá. Classificações de escalas, tá? Nós temos a chamada escala de redução, que é a apresentação do desenho é menor que a dimensão real. É utilizada na maior parte dos desenhos em planta, mapas e fotografias. Então essa escala de redução, né, nós vamos usar bastante lá aqui na disciplina de expressão gráfica, topografia, geomática. Então é uma aplicação de escala que você vai usar bastante aí no seu curso. Então, por nomenclatura aqui, como é que a gente apresenta, tá? Escala de 1, isso aqui é a escala numérica, tá? 1, 2 pontos. No caso aqui, o denominador da escala 1 para 50, ou né, eu posso apresentar 1-50, ou também 1 dividido por 50. Essa forma de estar representando a escala de redução. Observe que o denominador ele é maior do que o numerador. O numerador aqui sempre vai ser 1, tá? Vai ter a escala 1 para alguma coisa. Então, quando o denominador é maior do que o numerador, nós temos uma escala de redução, tá? Também temos a escala de ampliação. A representação do desenho é maior que a dimensão real. É utilizada para representar em detalhes peças muito pequenas. Na parte de mecanização, vocês, na hora de representar, por exemplo, um parafuso ou algum elemento de uma máquina, ou também lá na biologia, né, microbiologia, vocês vão estar usando escala de ampliação para representar, sei lá, um fungo ou algum outro tipo de objeto, né? Ou bactéria, ou outras coisas desse tipo. Então o numerador aqui, ó, ele é maior do que o denominador. Então eu consigo apresentar, por exemplo, a mesma escala aqui, antes era 1 para 50, aqui é 50 para 1, ou 50 para 1 de tracinho, né? Aqui é 52 pontos para 1, ou 50 traço para 1, ou 50 para 1, ou 1 por 0,2. Bom, o que isso quer dizer? Que o numerador aqui, ó, ele é maior do que o denominador. Ou seja, se você multiplicar um número, né, uma dimensão por essa escala, haverá uma ampliação daquela dimensão. Enquanto aqui, se eu multiplicar, por exemplo, 2 vezes 1 sobre 50, eu vou estar reduzindo 2 50 vezes. Tá? E a escala natural, a representação dos desenhos é igual à dimensão real. As medidas são suportadas para o desenho sem alterações. É utilizada para a representação de pequenas peças e objetos. Tá? Então, assim, por exemplo, quando a peça, o objeto é do tamanho da folha de papel, por exemplo, você vai estar representando, então é a escala natural, 1 para 1, ou 1 dividido por 1, ou 1, né, dividido por 1 aqui. Ok? Então, a escala de redução, ela reduz o objeto, né, a dimensão do objeto na representação. A escala de ampliação, você vai estar ampliando as dimensões do objeto na sua representação. E a escala natural conserva as mesmas dimensões. Bom, também temos escalas numérica e escala gráfica. A representação, né, no caso da escala numérica, é a representação informada pela proporção entre as dimensões reais e as dimensões do desenho através de razão entre as medidas. Eu tenho aqui razão 1 para 100, ou 1 para 100, ou 1 por 100. Tá? Estou representando numericamente. Já a escala gráfica é a representação informada por meio de uma figura que indica o tamanho de uma determinada medida do desenho correspondendo à medida real. Por exemplo, aqui, ó, essa dimensão que vai desse ponto até esse ponto aqui, né, dessa escala gráfica, ela corresponde a 40 metros.
Então, quando eu quero medir, por exemplo, uma distância no mapa, né? Eu venho com uma régua, por exemplo, aqui, ó, determino daqui a aqui, digamos, tenha 2 centímetros, tá? 2 centímetros nessa escala gráfica corresponde a 40 metros. Se eu for medir lá no desenho 10 centímetros, né, por exemplo, o desenho lá tem 10 centímetros, corresponderia a quanto? Vai ser 5 vezes esse tamanho. Então, se 2 centímetros tem 40 metros, 10 centímetros vão ter o quê? 200 metros, tá? No meu mapa. Tá? Então, aqui está representando de 0 a 40, de 40 a 80 e de 80 a 120. Tá? A vantagem dessa escala numérica, né, é que você não precisa fazer conta. Você usando apenas uma régua, você consegue, né, ou um objeto, quando você tem a proporção, né, não precisa nem ser uma régua necessariamente, mas, por exemplo, você pode pegar um objeto e determinar qual que é o tamanho desse objeto, né, desse segmento aqui naquele objeto, e fazer aquela proporção no seu mapa. Tá? Depois eu vou compartilhar com vocês. A gente vai falar mais sobre isso em topografia, dessa escala gráfica. Tá? Mas depois eu vou mandar compartilhar com vocês aqui uns videozinhos, né, explicando como é que monta essa escala gráfica aqui. Existem vários modelos, tá? Esse aqui é um deles. Bom, aplicação. Bom, nós temos a aplicação da escala para, por exemplo, aqui, ó, planta de edificações. Adoro fazer uma casa ou uma edificação de pequeno, médio porte. Vou usar a escala na faixa de 1 para 50 aqui. Edifícios maiores, de 1 para 100 a 1 para 200. Planta de arruamento e loteamento urbano, de 1 para 500, escala adotada, né? Padrão. 1 para 500 ou 1 para 1000. Planta de propriedades rurais, quando você estiver fazendo topografia, fazendo levantamento topográfico, você vai adotar, dependendo da área, logicamente, né? O tamanho da propriedade, você vai adotar a escala 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 2000, 1 para 5000, 1 para 10.000, por aí afora. Planta cadastral, você quer fazer um cadastro, né? Próprio rural, né? Um cadastro urbano, você vai adotar a escala de 1 para 5.000, 1 para 10.000, 1 para 25.000. Carta de municípios, 1 para 50.000, 1 para 100.000. Mapas, né, do município inteiro, de estado, 1 para 200.000, ou até 1 para 10 milhões. Então, conversão de escala. Nós temos aí, né, o medida de conversão: quilômetro, km, hectômetro, hm, decâmetro, DAM, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? A relação entre eles aí. Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma escala de 1 para 100.000, tá? 1 centímetro na escala de 1 para 100.000 é igual a 1.000 metros, tá, ok? Daqui a pouco eu vou explicar melhor, vai ficar melhor essa explicação aqui, esse entendimento, que é igual a 1 quilômetro, tá? E aqui, por exemplo, cada centímetro desse, nessa escala de 1 para 1.000, corresponde a 1.000 metros, tá, ok? 1.000 metros aqui, 2.000 metros, 3.000 metros, 4.000 metros, que corresponde a 4 quilômetros. Então, tipo de escalas, tá? Escala numérica e escala gráfica. Aqui só para vocês terem uma ideia. Na escala de 1 para 10.000, cada segmento desse aqui corresponde a 200 metros. Na escala de 1 para 250.000, cada segmento desse aqui do mesmo tamanho, essa distância que tem aqui, tem a mesma distância daqui até aqui. Só que na escala de 1 para 250.000, cada segmento desse tem 2,5 km. E na escala de 1 para 7 milhões, cada segmento tem 70 km. Tá? Isso aqui é as formas de representação, tanto escala numérica como escala gráfica aqui. Aqui, ó, 1 para 25.000, outra forma, tá? O modelo de representação de escala gráfica, de 1 para 25.000, aqui está de 0 até 10 metros, né? Na escala de 1 para 25, cada centímetro corresponde a 10 metros aqui, esse segmento, esse segmento aqui. De 1 para 100.000 corresponde a 5 quilômetros, e 1 para 5 milhões, 2 quilômetros aqui, cada segmento desse aqui. Então, comparação de mapas em escalas diferentes. Quanto menor a escala, tá? Por exemplo, aqui eu estou diminuindo a escala. Aqui eu tenho um mapa numa escala menor. Lembrando, por exemplo, pessoal, ó, uma escala de 1 para 50, ela é maior
do que uma escala de 1 para 100. Quanto menor o denominador, maior a escala. 1 para 50 é maior do que 1 para 100. O denominador primeiro é 50, o denominador segundo é 100. Então, 1 para 50 é maior do que 1 para 100, que é maior do que 1 para 1000, por exemplo. E quanto maior o denominador, menor a escala. Então, quanto menor a minha escala, maior, por exemplo, aqui menor a minha escala, maior vai ser a minha, aliás, menor a escala aqui, tá? Aqui estou aumentando a escala. A maior vai ser a área mapeada. Tá? Eu consigo mapear uma área maior por uma representação no meu papel aí, por exemplo, X qualquer, tá? Então aqui eu tenho uma escala continental, estou pegando toda a Europa. Estou diminuindo a escala pegando um país. Estou diminuindo a escala ainda, estou pegando aqui uma região. Desculpa, estou aumentando a escala. Estou aumentando a escala aqui, eu estou pegando aqui um bairro ou uma localização qualquer. Tá, ok? Então, essa escala aqui é maior do que essa, que é maior do que essa, que é maior que essa. Quanto maior a escala, maior vai ser o meu detalhamento, como por menor aqui. Tá? E quanto menor a escala, menor será o meu detalhamento. Mas quanto menor a escala, maior será a área que eu vou estar mapeando. Quanto menor a escala, menor é a área, porém maior o detalhamento. Tá? Então, por exemplo, lá quando vocês estiverem fazendo um mapeamento de propriedade rural, se você quer muito detalhamento, quer pegar, por exemplo, onde tem os postos, onde tem cada pé de café, por exemplo, você tem que trabalhar com uma escala maior, ou seja, menor o número do denominador, para ter um maior detalhamento. Porém, você vai, o seu mapa, a sua área mapeada, por exemplo, uma folha de papel A4, A3, vai ser menor. Tá? Então, problemas de escala. Relembrar, noção de escala, a relação entre a distância do mapa e a correspondente dimensão real. Então, escala é a dimensão do desenho, da representação, tá? No mapa aí, dividido pela distância ou pela dimensão real do objeto, tá, ok? Ou da propriedade, no caso. Então, exemplo aqui, ó. A distância medida no mapa entre Viseu e Beja é de 5 centímetros. Sabendo que a escala do mapa é de 1 para 7 milhões, calcule a distância real. Então vamos lá, ó. Dimensão no mapa 5 centímetros, escala 1 para 7 milhões, eu quero saber qual que é a dimensão real. Então vamos lá, escala 1 para 7 milhões, que é igual a 5, que é a dimensão da representação, e x é a dimensão que eu estou querendo, a distância real. Tá? Então se eu passar para lá, ó, x é igual a 5 vezes 7 milhões multiplicando por 5, dividido por 1. Eu só passei o x para aqui e os 7 milhões multiplicando por 5, que é igual a 35 milhões de centímetros, que é igual a 350 quilômetros. Ou seja, a distância real correspondente a 5 centímetros numa escala de 7 milhões é de 350 quilômetros. Ok? Agora, a distância real entre Lisboa e Madrid é de 600 quilômetros, distância real. A distância se encontra separada em duas cidades no mapa de uma escala de... a que distância se encontra separada essas duas cidades no mapa na escala de 1 para 20 milhões. Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui a dimensão real, que é igual a 600 quilômetros. Eu tenho uma escala que é de 1 para 20 milhões. E eu quero saber qual que é a dimensão no meu mapa. Tá? Então eu sei que escala é a dimensão no mapa dividido pela dimensão real. Então, escala 1 para 20 milhões, que é igual a x, que é a dimensão no mapa, dividido por 600 mil metros. Desculpa, 60 milhões de centímetros. Então, x é igual, aí eu vou fazer de novo, né? 60 milhões, eu passo para cá, então vai ficar 600 milhões vezes 1 dividido por 20 milhões, que corresponde a 3 centímetros. Então essa distância entre Lisboa e Madrid no meu mapa
tá? Ou seja, 600 km no real corresponde a 3 centímetros no mapa na escala de 1 para 20 milhões. Ok. Agora, sabendo que a distância real entre Funchal, que é Madeira, Lisboa e Lisboa é de 900 km, calcular a escala do mapa, agora eu quero saber a escala, onde a distância entre essas duas cidades é de 2 centímetros no mapa. Então, no mapa, a distância do mapa corresponde a 2 centímetros e a real 900 km. Eu quero determinar a minha escala. Então, dimensão real 900 km, dimensão do mapa 2 centímetros, a escala que eu estou querendo. Eu sei que 900 km corresponde a 90 milhões de centímetros. Então, 1 para x, onde o x é o meu denominador da minha escala, tá? 1 para alguma coisa, é igual a 2, que é a dimensão do desenho, dividido por 90 milhões de centímetros. Então, 2 centímetros por 90 milhões. Então, 2 centímetros dividido por 900 milhões de centímetros, aqui não dá 450 milhões, 45 milhões, tá? Não tem centímetro também, desculpa aqui, tá? Porque a escala ela é adimensional, tá? Então a escala para esse desenho vai ser o que? O denominador foi 45 milhões, então a escala é 1 para 45 milhões, tá? Mais uma vez, desconsidere esse centímetro aqui, que minha escala ela é adimensional, centímetro por centímetro eu corto. Então vamos fazer exercícios aí com vocês, ó. Vamos fazer, tem 4 aqui, depois tem mais 5 exercícios. Um mapa, né? Vamos até direto aqui agora, ó. Isso aqui eu passei para vocês, agora eu vou responder. Então vamos lá, ó. Opa, deixa eu ficar melhor, deixa eu arrastar esse trem para cá. Shift F5, não, Alt F5. Deixa eu só chegar na parte de enunciado aqui. Então vamos lá, ó. Um mapa na escala de 1 para 300 mil apresenta a distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, a correspondente distância entre os pontos, na realidade, é... Então, o que eu estou querendo? Eu tenho a minha escala e tenho a distância da representação no meu mapa, tá? Entre os pontos A e B. Eu quero saber qual que é o ponto real. Então, vamos lá. Eu sei que escala é a dimensão do desenho pela dimensão real. Então, eu sei que a minha escala é 1 para 300 mil, que é igual, o meu Dzinho aqui é 15 centímetros, dividido por D, que é a distância real. Então, a distância real é 15 centímetros vezes 300 mil. Ok? Isso tudo dividido por 1. Eu passei para cá o D, ó, passei o D para cá, e 300 multipliquei por 15 centímetros. Então, a minha distância real é de 4 milhões e 500 mil centímetros, que é igual a 45 quilômetros. Então, a resposta é a letra B. Joia. Siga próximo aí. Considere 2 mapas do Brasil, sendo que no mapa A escala tem 1 para 10 milhões e o mapa B, a escala é de 1 para 50 milhões. Assinale a alternativa correta. Ambos os mapas apresentam a mesma riqueza de detalhes? Não. Lembrando que eu falei com vocês, quanto maior a escala, maior o detalhamento. Então, um mapa na escala de 1 para 10 milhões, ele tem mais detalhamento do que da escala de 1 para 50 milhões. Então, não é a letra A. B. O mapa A apresenta menor riqueza de detalhes que o mapa B? Não, acabei de explicar. Quanto maior a escala, maior o detalhe. C. O mapa A apresenta maior riqueza que o detalhe B? Sim, porque ele tem maior escala, maior detalhamento. D. O mapa B é proporcionalmente 5 vezes maior do que o mapa A. E aí, o que vocês acham?
Hein, pessoal? O mapa B é proporcionalmente 5 vezes maior do que o mapa A? Não, né, pessoal? O mapa B ele é 5 vezes menor, que quanto maior o denominador, menor a escala. Os dois mapas possuem o mesmo tamanho? Também não. Então, não é A nem B, nem D, nem E. A resposta correta é a letra C. Tá? Então vamos lá. Sabendo que o erro gráfico em qualquer escala é de 0,2 milímetros, o que é esse erro gráfico, pessoal? É a capacidade de representação, é chamada acuidade visual. Nada menor do que 0,2 milímetros a gente consegue distinguir aos olhos, né, sem um amplificador aí, como microscópio, uma coisa assim, olho nu. Tá? Comprove se uma edificação de 30 metros de comprimento real pode ser representada em uma carta na escala de 1 para 100 mil. Então, o que isso quer dizer? A edificação só poderá ser representada se sua dimensão do desenho for maior que o erro gráfico, ou seja, maior do que 0,2. Então, eu sei que a minha escala de dimensão do desenho é dimensão pela dimensão real. Então, 1 para 100 mil, que é a minha escala, né, é igual à dimensão do desenho dividido por 30 metros, que é a dimensão real. Então, a dimensão do desenho vai ser 30 metros dividido por 100 mil, que corresponde a 0,003 metros, que é igual a 0,3 milímetros. Ou seja, a dimensão, aqui é desenho, tá? Não é desenho não, que aumentou aqui na hora que eu digitei. A dimensão da minha representação é de 0,3, ou seja, maior do que 0,2 milímetros. Logo, eu posso representar essa edificação, tá? Vamos lá agora. Qual a área do retângulo abaixo? Considerando que a mesma está numa escala de 1 para 50, letra A, 1 para 100 na letra B e 1 para 25 mil na letra C. Então o retângulo tem H 3 e L 6 centímetros. Isso aqui é a representação dele do desenho. Tá? Eu quero saber a dimensão real. Então vamos lá. Escala é igual a dimensão do desenho pela dimensão real. Então eu sei que a minha escala, a dimensão real é igual à dimensão do desenho pela escala. Eu sei que a minha dimensão real é igual à dimensão do desenho e a minha escala é 1 sobre Z, que é um denominador qualquer aqui, certo? Então o meu D, a dimensão real, né, se eu fizer essa operação aqui, nada mais é do que D, que é a dimensão do desenho, vezes o Z, que é o denominador da minha escala, ou seja, 50, 100 ou 25 mil. Então, se eu pegar 6 centímetros, multiplicar pelo denominador dessas escalas aqui, eu vou saber qual que é a dimensão real. Então, na escala, né, de 1 para 50, vai ser 3 centímetros vezes 50, que é igual a 150 centímetros, que corresponde a 1,5 metros. Então, a dimensão agora de L vai ser o quê? 6 vezes 50, que é igual a 300 centímetros, que é igual a 3 metros. A área é base vezes altura, né? Então, 1,5 vezes 3, que é igual a 4,5 metros quadrados. Na escala de 1 para 100, mesma forma. 3 vezes 100, que é o denominador da minha escala, que é igual a 300 centímetros, que é igual a 3 metros. Em L, vai ser 6 vezes 100, 600 centímetros, que é igual a 6 metros. Então, a minha área é 3 vezes 6, 18 metros quadrados. E em C, 3, né, dimensão de H, 3 vezes 25 mil, que é igual a 75 mil centímetros, que é igual a 750 metros. E em L, 6 vezes 25 mil, que é igual a 150 mil centímetros, que é igual a 1.500 metros. Então, a minha área vai ser de 1.125 metros quadrados. Tá? Então, vamos lá. Outro aqui agora, né, que vocês vão até fazendo as práticas para frente, vão usar muito isso daqui. João quer elaborar um projeto de um sítio de formato retangular com as seguintes dimensões: 155 por 350 metros. Então a dimensão do sítio lá é essa aí, 155 por 350 metros. O projeto será elaborado em um papel no formato A3, cujas dimensões são de 42 por 29,7 centímetros. Tá? Largura e altura aí. Então você pode ajustar aí o seu desenho para caber nesse papel, ou ajustar o papel para caber a representação do desenho aí. Ou seja, ele vai ser paisagem ou retrato.
Então, desprezando a margem, qual será a escala usada nesse projeto? Então, estou desprezando, vou ocupar todo o papel aí agora, para representar esse projeto aqui. Então, 350 eu vou colocar na largura, 42, e o 155 na minha altura, que é 29,7. Então, lembrando que escala é dimensão desenho pela dimensão real. Então, 1 sobre z, que é o denominador da minha escala que eu estou querendo, que é igual à dimensão do desenho pela dimensão real. Eu quero saber qual que é o meu z aqui, que é o denominador da minha escala. Então, a escala em x vai ser 1 sobre z, que é igual a 0,42 metros, que é a largura da minha folha de papel A3, dividido pela 350, que é a largura maior da minha propriedade. Então, o meu z vai ser 350 por 0,82, corto metro com metro, que é esse o denominador. A escala é adimensional. Então, ficou aproximadamente aqui 800,34. Então, a minha escala vai ser 1 por 834 em x. Agora, vamos determinar ela em y, tá? Porque eu tenho que ter a mesma escala no projeto. Então, tanto para x quanto para y, eu tenho que determinar isso. Então, de forma análoga, 1 sobre z é igual a 0,297, que é a dimensão, né, da folha de papel, e 155, que é a menor dimensão aqui da minha propriedade. Então, o meu z vai ser 150 dividido por 0,297. Então, o meu z vai ser 509. Bom, a minha escala, então, vai ser 506, tá? Escala 1 para 506. Qual que é a maior escala? A maior escala é em y. Só que se eu adotar a escala em y1 para 506, eu não vou conseguir representar o meu objeto em x. Então, quando eu faço isso, eu tenho que adotar entre essas duas escalas x e y, vou adotar somente uma escala. Eu vou adotar a menor escala. E a menor escala, nesse caso aqui, é minha escala em x. Então, para esse projeto, a menor escala que eu posso adotar vai ser de 1 sobre 834. É óbvio que isso aí não é uma escala usual, tá? Então, eu usaria aqui 1 para 1000, tá? Que é mais usual para poder representar essa propriedade rural numa folha A4, desprezando as minhas margens, ok? Então, é isso. Eu sempre vou pegar a menor escala. Lembrando que a menor escala é a que tem o maior denominador. João quer agora, vamos considerando as margens esquerda de 2,5 e 1 centímetro para as demais escalas. Esse projeto caberá na folha A3? Se não, qual será a nova escala adotada? Então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui a minha folha A3, com as dimensões de 42 centímetros por 29,7. E eu vou ter aqui agora a minha margem. Eu vou descontar 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro embaixo e 2,5 aqui. Então, a área útil para representar o meu projeto vai ser o quê? Em x, 42 menos 2 centímetros e meio menos 1 centímetro dá 38 centímetros e meio. Em y, vai ser o quê? 29,7 menos 1, que deu 27,7. Então, o procedimento é o mesmo. A única coisa que eu vou alterar aqui agora vai ser, ao invés de 42, eu vou estar trabalhando com 38,5. E ao invés de 29,7, eu vou estar trabalhando com 27,7. Então, de forma análoga ao anterior, eu tenho que escala é igual a dimensão do desenho de dimensão real. Em escala é 1 sobre z, onde z é o meu denominador da minha escala, que é igual a dzinho sobre dzão. Então, a escala em x vai ser 1 sobre z, que é igual a dimensão, né, agora que eu tenho em x, que é de 38,5 centímetros, ou 0,385 metros, por 350. Então, o meu z é o que? 350 por 0,385. Então, meu denominador da minha escala agora é 1 para 9.910. Então, a minha escala é 1 para 910 em x. E em y, 1 sobre z, que é igual a 0,277 metros por 155 metros. Ou z, que é igual a 150 metros por 0,227 metros. Então, o denominador foi z, aproximadamente 542. Então, a minha escala em y vai ser o quê? 1 sobre 542. Bom, mais uma vez,
eu vou adotar a escala, menor escala entre as duas. E a menor escala entre as duas é a escala em x, que foi 1 para 910. Tá? Novamente eu repito, 1 para 910 não é a usual. Eu vou usar aqui 1 para 1000. Né? Na hora de lembrar o projeto seria 1 para 1000. Mas eu estou mostrando para vocês aqui qual que é o valor que a escala mínima, né? Ok? Então é isso, pessoal. Então qualquer dúvida aí nós vamos esclarecer na próxima aula aí presencial. Um abraço e com Deus.